Excelente notícia! Flamengo colocou um ponto final na preocupação e fez o que faltava. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da resposta do departamento de futebol ao Atlético Mineiro sobre a venda de Luiz Araújo. Vou trazer novidades sobre Luiz Henrique, falar de um desfalque do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Botafogo. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, é muito fácil, é de graça e você ajuda muito aqui o nosso canal. Tá vendo esse botão inscrito e inscreva-se? Eu queria chamar a sua atenção. Você que não é inscrito no canal, tem esse botão aqui, inscrito e inscreva-se. Às vezes você assiste o vídeo aqui sempre, mas não é inscrito. Então clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. É importante a sua inscrição para o crescimento do canal, mas também é importante para você se manter bem informado. Semana que vem a gente já está indo para a Argentina acompanhar a concentração, o último treino do Flamengo e o jogo contra o Lanús na final da Recopa Sul-Americana. Por isso que é importante, se você não é inscrito, botão aqui, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre adversário definido. Isso porque o Flamengo já sabe quem vai enfrentar na semifinal do Campeonato Carioca, caso se classifique amanhã no jogo contra o Botafogo. Ontem o Madureira venceu do Boa Vista por 2-1 e aí se classificou para a próxima fase, no caso, a fase semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo e aí, passando pelo Botafogo amanhã no Engenhão, o Flamengo enfrenta o Madureira na fase semifinal. Vale lembrar que amanhã o Engenhão vai estar dividido 50-50, 50% para a torcida do Flamengo, 50% para a torcida do Botafogo. Em caso de empate, a decisão será disputada nos pênaltis. O técnico Felipe Luiz já tem mais um desfalque confirmado para esse jogo. Trata-se de Nico de la Cruz. A situação do gramado sintético fez com que o departamento médico do Flamengo decidisse preservar o jogador. A gente já sabe, né, da situação toda do Nico de la Cruz e também a gente já sabe que o Flamengo obviamente não iria colocar em risco o jogador, então ficou decidido que o de la Cruz para a partida de amanhã será preservado. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar da excelente notícia, antes de falar sobre o Luiz Araújo e o Luiz Henrique, porque estava rolando uma preocupação dentro do Flamengo por parte dos funcionários do Ninho do Urubu. O que acontece é o seguinte, acabou o ano passado, os funcionários que trabalham diretamente com o futebol receberam premiação. Esse ano o presidente BAP chamou os funcionários da Gávea e eles receberam premiação. E ficou faltando a galera que trabalha no Ninho do Urubu e que não trabalha diretamente com o futebol. E tava todo mundo preocupado do tipo, pô, os funcionários do futebol receberam, os funcionários da Gávea receberam e a gente que é funcionário aqui do Ninho? Pois bem, gente, acabou a preocupação, todo mundo vai passar o carnaval com dinheiro. Ontem, o presidente BAP também pagou a premiação para os funcionários do Ninho, uma atitude muito nobre da diretoria do Flamengo como um todo. Eu já falei disso aqui no canal. O Flamengo pagou premiação para todos os funcionários, tanto os funcionários do Ninho, como os funcionários da Gávea, como os funcionários do futebol, e assim, pagou do CEO, que é o cargo mais alto que tem no clube, até o pessoal dos serviços gerais. Eu até dei um exemplo, né? Eu já trabalhei de serviços gerais, trabalhava embarcado, eu era taifeiro. Para quem não sabe muito o que é taifeiro, é isso, é o auxiliar de serviços gerais. Eu lavava, sei lá, banheiro, muitos banheiros, não lembro quantos, assim, mas lá 40, 50 banheiros às vezes num dia. E assim,
Às vezes, na plataforma de petróleo, tem PL, PLR, essas coisas, só que só recebia a galera que era das grandes empresas. Nós que éramos da hotelaria, muitas das vezes não recebíamos. E assim, todo mundo recebia, todo mundo estava lá feliz da vida, contente, falando que ia desembarcar, ia gastar o dinheiro, aquela coisa toda, e a gente que não recebia realmente era uma situação muito triste. O Flamengo fez uma coisa muito legal, pagou para todo mundo, porque todo mundo é importante. É o que eu falo, um sistema como esse, de um time de futebol, ele não acontece, ele não funciona se todo mundo não estiver trabalhando. Todo mundo é importante. O cara que lava o prato, ele é muito importante. O cara que cozinha, ele é muito importante. O camareiro que vai lá, arruma o quarto do jogador, que mantém o quarto dele limpo, é muito importante. O auxiliar de serviço geral que lava o banheiro coletivo é muito importante. Imagina aquele banheiro sujo. Então, todo mundo é muito importante. Então, o presidente BAP, ele fez questão de pagar a todos, uma atitude muito nobre da diretoria do Flamengo. Tá de parabéns aí a diretoria por esse feito. Deu um exemplo meu, que já trabalhei de auxiliar de serviço geral e realmente era muito ruim ver os outros recebendo e a gente não recebia. Por vários anos isso aconteceu, por várias vezes eu ficava chateado, eu ficava triste, mas na época era o meu trabalho, eu precisava trabalhar e não tinha muito o que fazer e também não tinha muito com quem reclamar, né? A minha empresa era uma empresa terceirizada, então não dava para ficar reclamando. O que eu tinha que fazer realmente era trabalhar. E antes de eu falar sobre a novidade sobre Luiz Henrique e trazer a resposta do departamento de futebol do Flamengo para o Atlético Mineiro de Luiz Araújo, deixa eu falar com você. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do Luiz Araújo e depois eu vou falar sobre a situação do Luiz Henrique. O que acontece é o seguinte, a informação da Raíssa Simplício é que o Atlético Mineiro acenou uma proposta de 7 milhões de euros pelo Luiz Araújo. 7 milhões de euros hoje dá algo na casa de 43 milhões de reais. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, por 43 milhões de reais, você acha que o Flamengo deveria vender o Luiz Araújo para o Atlético Mineiro? Se você fosse o BAP, se você fosse o Boto, você venderia o Luiz Araújo por 43 milhões de reais? O que acontece é que o Flamengo respondeu ao Atlético Mineiro que neste momento não quer vender o Luiz Araújo. Há inclusive um aceite do jogador. O Luiz Araújo aceitou a proposta, aceitou o projeto do Atlético, porém o Flamengo não aceitou a negociação, não aceitou vender o jogador. Em outras palavras, o Flamengo tem muita dificuldade para ir no mercado e contratar jogador. Aí qualquer time vai chegar aqui com qualquer valor, vai fazer uma proposta e vai levar. O Flamengo também não aceita isso. O Flamengo, muito pelo contrário, está segurando ali os jogadores o máximo que pode e dificultando a saída para outros clubes. O Flamengo está fazendo certinho. Quer tirar o jogador daqui? Vai ter que pagar o que eu quero. Quer tirar o jogador daqui? Vai ter que abrir a mão e vai ter que pagar o que eu quero que pague. Senão não vai tirar. Foi assim com o Alacian. O Alacian que está em negociação com o Red Bull Bragantino já faz um bom tempo e o Flamengo não libera, não facilita. E agora o Atlético Mineiro com o Luiz Araújo. 7 milhões de euros, seria 5 fixo, mais 2 de bônus. Então, assim, seria pouco mais de 30 milhões fixos, mais 11 milhões de bônus. O Flamengo não aceitou, não quis. E a ideia do Flamengo é essa, dificultar o máximo a saída dos jogadores certinho o Mengão. Falar sobre o Luiz Henrique. É Luiz Araújo, Everton Araújo, Luiz Henrique, é tanto nome assim, de até confunde. Falar sobre o Luiz Henrique, gente, o que acontece é o seguinte, o Flamengo não descarta a possibilidade de fazer um movimento pelo jogador ainda nessa janela. Mas o movimento que o Flamengo pode fazer é um movimento meio que para marcar território. Não é um movimento talvez para contratar, sabe? O que acontece é o seguinte, o jogador é um desejo principalmente do presidente BAP
E o Flamengo já fez um primeiro movimento quando perguntou ao Zenit a possibilidade de comprar o jogador e já falou com o seu empresário que está interessado na sua contratação. O Flamengo já fez esse primeiro movimento. Agora, o que acontece é o Flamengo tá de olho no mercado, de olho lá no Zenit, esperando para ver qual vai ser a movimentação deles para tomar o próximo passo e fazer ali, tomar a sua próxima atitude. Fato é que o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique. O Flamengo já sabe que não é uma contratação barata, que não é uma contratação tranquila. Por outro lado, o presidente BAP deu uma entrevista essa semana para o jornal AS e ele disse que o Flamengo tem dinheiro, tem caixa para contratar mais um Paquetá. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro, 40 milhões de euros, né, que foi o que custou o Paquetá. O Flamengo tem essa grana para poder ir para o mercado e contratar um jogador. Então vamos lá, né, pessoal? Notícias aí, clima esquentando no Ninho do Urubu, confiança na gestão BAP aí sempre é a prioridade, né? A bomba aí é a financeira, né? O presidente confirmando aí que tem interesse, né, em trazer aí o Luiz Henrique, né? E os caras acham que 7 milhõezinhos, né, vai tirar o Luiz Araújo do Flamengo, mas não, né, pessoal? O Flamengo deu uma resposta de deboche, não vendemos e ponto final. Estamos na era BAP, né, galera? O José Boto também, presidente, o vice-presidente, né, não está de brincadeira, né? Tem mais, o BAP abriu, disse que tem 40 milhões guardados, e sabe o que é isso? É dinheiro para trazer o Luiz Henrique e ainda sobrar troco. Eu quero ver, né, quem vai segurar o Felipe Luiz aí com esse elenco desse nível. O Luiz Henrique joga demais, seria um encaixe perfeito aí para destruir defesas, né, enquanto os rivais parcelam até a água, né? O Mengão está pronto para dar o bote. O torcedor tem que se orgulhar, né, dessa gestão, né? O Flamengo está pronto aí para fazer um time que busca títulos, né? E assim como foi ano passado, tem tudo para ser esse ano aí. O foco agora é o clássico, mas esse anúncio do dinheiro em caixa, né, eu só consigo pensar nos reforços, não tem como, né, galera? O Luiz Araújo fica, né? E quem sabe o Luiz Henrique não chega. O Rio de Janeiro e a América continuam sendo nosso. Deixe o seu like aí, pessoal, e comenta o que você faria com 240 milhões de reais. Né? A pergunta, você gastaria 40 milhões de euros no Luiz Henrique ou buscaria outro nome aí, né? O Flamengo tem que se reforçar, o Flamengo tem que continuar seguindo, né, nesse ritmo aí, para poder sempre estar aí nas melhores classificações aí dos campeonatos. Tamo junto, valeu, aquele abraço. Notícias do Flamengo hoje.